Bom, muito boa tarde a todos, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Agora há pouco deu-se início ao evento futebolístico, é o mais esperado, assim, da Copa do Mundo de 2022 no Catar. E o jogo que ocorreu hoje, da seleção anfitriã contra o Equador. Seleção do Catar contra o Equador. No final, o jogo acabou 2-0 para o Equador. Lembrando que esse grupo A aí, que estão o Equador e Catar, esse grupo A é composto por Equador e Catar, Senegal e Holanda. E aqui, como eu disse, futebol aqui não existe. Eu não trabalho com essa ideia assim de seleção é favorita, tem melhor histórico, não. O jogo só acaba, aliás, ele só começa depois que o juiz apita. Então, tem que ver, o que acontecer dentro das quatro linhas. Aqui nós só vamos com fatos empíricos, fatos concretos. Só não temos como prever futuro, coisa assim. Eu até nem acredito em evidência ou coisa desse gênero assim. Então, essas duas seleções, tanto na cabeça dos que tentam prever algum futuro e coisa, as seleções de Catar e Equador são zebras nesse grupo. Eles têm as favoritas como Senegal e Holanda. Enfim, mas vamos ver o que vai rolar. Mas falando desse jogo, assim, lembra que eu sempre digo assim que no futebol, na Copa do Mundo, no caso, nós vamos ver o futebol, eu uso aquele termo futebol puro, assim. Que daí tu vai ver aquele jogador que faz lances maravilhosos em Champions League, em Libertadores, em Copa da África, em times estrangeiros. Mas aí, quando eu quero ver por que ele não rende muitas vezes, ou rende. Será que ele vai ter a mesma atuação que ele tem nos clubes da Europa, da América do Sul aqui, ou até mesmo da África ali, em times estrangeiros? Será que ele vai ter o mesmo rendimento na sua seleção? Porque daí eu digo assim, aí é brasileiro com brasileiro, é Qatari com Qatari, equatoriano com equatoriano. E veja bem, vai acontecer bastante nessas seleções aqui, a seleção do Qatar tem isso, outras seleções têm isso também. Tem a questão de ter assim, o fulano é brasileiro, mas ele foi naturalizado. Enfim, ele aceitou disputar a Copa por aquela seleção e agora só pode disputar por uma seleção. E aí vai ter, digamos, o jogador africano que se naturalizou ali para jogar na seleção do Catar, o brasileiro que foi jogar na seleção de Portugal, na Espanha e assim por diante. Vai ter disso. Mas enfim, é a seleção, independente de ser naturalizado ou não, ele passa a ser, daí no caso daquela nacionalidade. Vai ser o pessoal da mesma nacionalidade, na mesma equipe, na mesma seleção jogando. E aí esse jogo, assim, começou, muitos estavam como favorito o Equador, assim, como eu disse, nós só vemos depois que o fato se concretiza, depois que acaba o jogo, assim, que o juiz apita. Mas de fato se concretizou, o Equador venceu por 2-0. E o que tu via nesse jogo, assim, primeiro a bola na primeira etapa ali, no primeiro tempo, saiu com a equipe do Qatar, e a primeira coisa no primeiro lance do jogo, assim, que tu vê que o Qatar fez ali do meio de campo, houve troca de passes entre dois jogadores ali, e os demais já vão se avançando, ele faz uma ligação direta para tentar aquela bola, que seria aquela bola na área ali, de ter digamos assim, talvez um centroavante oportunista que consiga fazer o gol. É o típico lance daquele time que num primeiro momento, claro que não foi assim o jogo inteiro. Depois o jogo, no segundo tempo, ganhou uma outra dinâmica. Mas é o típico estilo de jogo daquela equipe que vai jogar por uma bola. E aí tu via isso, e aí teve, ao longo do tempo, ali naquele primeiro tempo, tu via que tinha jogadores do Qatar, nós não conhecíamos os jogadores do Qatar, por exemplo, porque eles jogam tudo nos times locais ali do Qatar.
E até no Equador tu vê daí alguns já rodados aqui pela América Latina, pela Europa, enfim. Nós não tínhamos muito, não sabíamos assim, não conhecíamos, por exemplo, o futebol do Catar. Mas a seleção do Catar tinha jogadores ali que tinham uma técnica, um domínio de bola. Num primeiro momento, assim, o que apareceu, o que deu a entender, assim, é que no primeiro tempo a seleção do Catar ela ficou atrás e automaticamente a seleção do Equador ela avançava. E aí, se tu tá aguardando o teu adversário chegar, ele tem liberdade ali para tocar a bola, construir jogadas, que foi o que o Equador fez durante o primeiro tempo. E tu via quando o Catar pegava a bola, até tinha umas trocas de passes, mas muito, eu vou usar o termo, muito rápida. A transição de bola era feita entre os jogadores do Catar ali. E aí tu fica assim, pô, mas a jogada de bola de transição muito rápida ali é alta qualidade. E sem desmerecer a equipe do Catar, jamais isso. Mas naquele primeiro momento que houve essa transição muito rápida, o que estava acontecendo, na verdade, pelo menos o que se via ali era, para usar o termo assim, como eles estão sendo pressionados eles estão no campo de espera ali, esperando o Equador, é como se fosse assim, uma precipitação. E aí aconteceu alguns equívocos assim que não tinha muito. Era uma troca de passe rápida, mas sem qualidade. Aí sempre às vezes no final ali havia um passe errado ou uma interceptação, assim, tu não via esse tamanho progresso, assim. Não via essa qualidade no passe deles. E repito, tinha jogadores ali que aparentavam ter alguma técnica, enfim, não dá pra ver todos, assim. E nós vamos ver ao longo da competição como se sai. E aí todos os times, o Qatar, como eu disse, ele tentou no primeiro lance do jogo uma bola aérea. Aí os times eles tinham praticamente esse negócio da bola alçada, aquele lançamento por elevação ali mais ou menos antes da intermediária ali, do meio de campo, ou até mesmo, como aconteceu no final do jogo ali, do campo adversário. Mas a ideia era a bola longa ali, e o que tu viu nesse jogo aqui, tu não viu aquele jogador ali, um lateral, que fosse até, pegasse a bola ali, talvez no meio de campo ali um pouquinho, e seguisse pelo lado do campo ali para cruzar o lado da área. O que eu reparei foi muito pouco teve esse lance. Claro, depende muito da tática que o professor, que o técnico usa. Mas tu via cruzamento ao lado da área só a partir do momento que era, digamos assim, para pegar a segunda bola, que daí o primeiro cruzamento lá da intermediária não deu certo. Agora, aí a bola respingou, aí eu consegui pegar o rebote e vou cruzar o lado da área. Agora, isso aconteceu bastante. E aí aconteceu assim, ó. No primeiro tempo, assim, teve uma falta pro Equador e só aos 4 minutos. Aí houve uma cobrança de falta, e é típico aquela, como eu disse, dali da intermediária, um lançamento alto, assim, um cruzamento no caso. E o goleiro sai, e aí ele demonstra uma certa instabilidade na bola aérea, e ele teve essa instabilidade ao longo do primeiro tempo. E aí tu repara que daí ele tem um erro ali, e há o erro do goleiro ali, e a bola sobe para um jogador ali que ele dá um voleio, e né, esse voleio que o jogador dá ali vai para o outro jogador que conclui de cabeça e faz o gol. E aí, né, se tu analisar bem esse gol do Equador, da seleção do Equador, tinham 2 jogadores na pequena área. Daí tu para pra pensar assim, pô, houve o erro do goleiro lá, o voleio, enfim. Aparentemente é um time que tem posicionamento de área. E depois, eu acho que o centroavante deles ali sabe se posicionar bem. Enfim, o gol foi anulado
porque ele tava, quem concluiu ali, quem fez o gol, tava com a perna avançada. Isso teve até consulta do VAR ali, muito polêmico por nós brasileiros, assim achamos o VAR, mas ali se mostrou que estava correto. Enfim, aí o gol foi anulado. Aí, novamente, como o Qatar estava atrás, a equipe do Equador avançava. E aí, contra-ataques, enfim, e houve determinada feita um jogador faz... Ele dá uns... Ele adentra a área ali, driblando os jogadores, e ele dribla o goleiro e é derrubado pelo goleiro. Pênalti marcado. Ele bate o número 13, o Emer Valencia, ele bate naquela assim, ó, tu tira o goleiro para um lado, o goleiro se atira para um lado, tu joga no outro com um grande estilo, assim. Ele converte o gol. E no segundo, esse é o primeiro gol, aí vale dar. E o segundo gol que ele faz, cruzamento para ele também, vem, e ele meio que, eu vou usar o termo muito entre aspas, assim, ele torce o pescoço, assim, dá pra ver, assim, que ele não pega a bola como ele queria. Mas, ó, ele tá posicionado na área e ele consegue tornear de cabeça ali, meio baixo ali, pescoço baixo. E ele faz um gol no canto ali. A bola entra no canto, belo gol. Posicionamento de área, alguém que sabe finalizar. Lembra, ó, isso é muito de observar nessa equipe do Equador. E o jogo no primeiro tempo, logo nos primeiros minutos ali, houve bastante lançamentos, houve precipitações de passe, até mesmo o próprio Equador errou passes ali no seu campo de defesa, dando lateral para o adversário. Então, houve... ambos os times erraram, assim, mas no primeiro tempo, como o Qatar estava atrás, o Equador foi para frente. E a zaga do Qatar ali tinha uma certa instabilidade, assim. E por mais que às vezes o Qatar fazia contra-ataques, enfim, e eram uns contra-ataques umas jogadas interessantes. E lembra que eu estou falando para vocês que os times eles não exploraram ali as laterais do campo. Jogadas pelo meio ali. E tinha jogadas interessantes da seleção do Qatar, que é aquela coisa assim, ó, fiz uma conclusão, consegui te deixar na frente da área, enfim. Mas na hora da conclusão, aí tu não vê. E tanto é que no segundo tempo ainda teve uns lances perigosos, assim, mas no primeiro tempo, principalmente, assim, tu dizer assim, que teve tiro ao gol da seleção do Qatar é meio... Pelo menos eu falo do que eu vi. Eu vi o jogo e tô comentando com vocês. Aí vocês vão tirar as conclusões de vocês depois. Mas parece meio... é precipitado. Não tem como dizer, porque não teve susto pro goleiro do Equador. Teve um chute que eu vi, assim, que seria um tiro ao arco, mas, digamos assim, ele foi na direção do gol, entre aspas, né? Mas saiu lá pra torcida, por sobre a goleira, mas muito aquém. E aí não assustou o goleiro. E aí tá, ficou... o jogo praticamente foi... os dois gols foram feitos no primeiro tempo ali, tendo esse domínio da seleção do Equador. E isso que eu não falei, no primeiro tempo houve muito, e eu gosto disso, teve erro de passe, sim, teve interceptações, sim, e aí virtudes do jogador, sim. E nos desarmes ali que eu achei o mais estiloso, assim, que foi desarme com carrinho. Aquilo ali eu acho que é o básico do futebol. Vamos e convenhamos, pessoal. Futebol sem carrinho não é futebol. Claro, eu não defendo aquele carrinho maldoso que tu vai para quebrar a perna do jogador. Não. Mas o defensor ele tem que saber desarmar por baixo ali. E teve até um desarme ali nesse jogador que fez 2 gols, o Emer Valencia, acho que foi na área até o zagueiro do Qatar, o defensor do Qatar, ele desarma com um carrinho bonito ali. Se não foi na área, foi um pouquinho colado ali. Bonito jogo. E aí, assim, ó, o Qatar estava levando uma pressão. Chega no último minuto do jogo, que é o minuto 50. A primeira etapa teve 50 minutos, 5 minutos de acréscimo. No último minuto do jogo, aí acontece uma jogada... pra mim foi trabalhada, foi bonita de se ver, assim, ó, que é um lançamento pro jogador do Qatar ali.
ambos os jogadores ali estão na lateral do campo ali. Um tá mais próximo da área ali, ao lado da área, e ele toca pro que tá mais recuado. E esse que tá mais recuado, mas tá na lateral do campo ali, ele cruza e o centroavante do Catar ali, ele erra o cabeceio, ele não, a conclusão dele ele não tem sucesso. Não tem sucesso em concluir a jogada. E aí foi o mais perigoso assim. E aí acabou o primeiro tempo. Aí vem pro segundo tempo. Segundo tempo já a mecânica já muda já. O time do... Tu já vê nos primeiros minutos que o time do Qatar tá jogando mais avançado. Automaticamente ele intimidou de certa forma a equipe do Equador, que no segundo tempo já não teve mais aquela liberdade, aquela troca de passes que estava fazendo. Não, já não fazia isso. E agora quem faz isso é o Qatar. E aí aqueles passes que no primeiro tempo, quando eles estavam no campo defensivo, eram muito rápidos, como eu disse, assim, que aconteciam precipitações, parecia ser uma coisa um pouquinho mais estável. Mas também perdiam bolas, enfim. Mas tu não viu no segundo tempo, até teve conclusões da seleção do Equador. Mas tu via mais ali a seleção do Qatar trabalhando bola, enfim. Talvez eles não conseguiram ali penetrar a defesa do Equador, não. Faltou um pouquinho dessa qualidade, enfim. Mas aí eles já estavam trabalhando bola, já estavam, entre aspas, assim, muito entre aspas mesmo, tendo um domínio da posse de bola. Aí eles já trabalhavam a bola, enfim. E aí com aquela mesma coisa assim, dos lances teve cruzamentos do Qatar, ele teve uns 2 cruzamentos ali que o jogador era aquele cruzamento assim, se tu tem um centroavante, de repente ele não acompanhou o time da bola, não sei, ou enfim, mas tem aquele cruzamento a longa distância, mas que é propício para marcar o gol, mas aí a equipe do Qatar não conseguiu marcar. Tem até um dos lances lá que o lançamento é feito lá da intermediária de defesa do time do Qatar, lá pra frente, e a bola vai até a área a frente da área ali do Equador, e ela dá um kick, e o jogador chega, depois do kick ele dá, como se fosse, ele dá um chute de primeira, só que a bola vai por sobre o gol. Esse aí foi o lance mais perigoso até o momento ali. Enfim, só que não houve assim por mais que teve esse progresso assim da equipe do Qatar, eles não conseguiram concluir a gol. E aí houve a equipe do Equador, teve uns lances assim, teve um contra-ataque deles muito interessante até. Aí eles usaram um pouco ali o lado da área, uma roubada de bola, e houve aquela troca de passes e o jogador ali, salvo engano, é o Ibarra, é o camisa 10, né, que tá jogando com com os dedos quebrados ali, tá enfaixado. Ele, se eu não me engano, foi ele chuta, e aí há uma grande defesa do goleiro do Qatar, aquele goleiro que estava instável ali na bola aérea, enfim, mas ele faz uma bela, bonita ponte ali, aquela que nós chamamos a defesa para foto, assim. O Qatar ele chega mais, ele começa aí a cruzar, a alçar bolas à área, o que ele não fazia no primeiro momento, a dinâmica mudou assim. Mas o Equador, como já tinha feito os dois gols no primeiro tempo, já estava com a partida ganha. E aí teve uns lances assim, até aí o Equador passou a jogar o Equador passou a jogar no contra-ataque, teve uns lances assim tem um jogador ali, Sarmiento, o jogador já passou pelas bases da Europa aqui, de vários clubes, enfim, foi ele que teve
perde uma conclusão ali também. Tem um lance ali que ele dá uma enfiada de bola pro jogador, foi ele que deu a enfiada de bola ali pro Ibarra. E nesse que ele perde a conclusão ali tem até impedimento. Tem uma que é um contra-ataque assim do Equador e o goleiro do Catar sai atrasado, mas também é lance de impedimento. Isso aí a arbitragem não deixou nada a desejar, assim. No mais, assim, o lance mais bonito do Catar foi esse lance que eu falei para vocês do lançamento lá da área de defesa pro chute, entre aspas, de primeira do jogador, assim. Assim acaba o jogo, assim. O Equador venceu 2-0. Para quem dizia assim, nós não conhecíamos o Catar, não sabemos, não conhecemos jogadores, até são jogadores locais, assim. Eu acho que não existe esse negócio de zebra, de galinha morta, de saco de pancada, não. Vamos ver como vai se comportar cada time, assim. Mas vamos supor que o Equador ele ganhou com 2 gols ali, de diferença. Se tivesse sido 3, aí eu já diria que seria um saldo considerável, assim, não desmerecendo, mas 2 ainda eu acho que dá para tanto Holanda quanto Senegal buscarem. E aí aqui acabou esse jogo, o Equador venceu e a questão é, uns dizem, a parte de repórteres estão dizendo que o Catar pode ser eliminado brevemente. Não sabemos. No segundo tempo, o time do Catar teve uma boa atuação. A questão é, talvez a atuação tanto de Catar quanto de Equador aqui nesse jogo não vai se repetir. Não é que não vai se repetir. Vamos ver como é que ela vai se repetir nos próximos confrontos. Como é que vão ser, tanto um quanto o outro, vão estar contra Senegal e contra a Holanda. Vamos ver se vai ter, por exemplo, esses bons lançamentos da equipe do Catar, esse posicionamento de área do Equador, bom posicionamento de área em jogadas até mesmo ensaiadas. Vamos ver se isso vai acontecer conforme nos confrontos com as outras seleções. A princípio, aqui no primeiro jogo, o futebol sul-americano aqui superou o futebol asiático. Agora vamos ver como vai se dar o desenrolar da competição. É como eu disse para vocês assim, futebol não é só depois que o juiz apita, é vendo dentro de campo. Então vamos ver como vai. Depois nós vamos fazer o acompanhamento dos demais jogos. Mas enfim, é isso. Hoje o futebol sul-americano superou o asiático. Até a próxima, pessoal.